Muito bom dia, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Vamos dar início à audição prévia dos candidatos a titulares da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos e, portanto, cumprimento muito particularmente a senhora doutora Ana Rita Bessa, a senhora doutora Maria do Rosário Carneiro, a senhora doutora Germana Rocha. A senhora doutora Rita Madeira não está presente, justificou a sua ausência e ofereceu o merecimento do currículo. Vamos, portanto, dar início aos trabalhos. E cada uma das senhoras candidatas dispõe de um tempo até 5 minutos para uma apresentação inicial, tempo que usarão, se quiserem, naturalmente. Portanto, dou a palavra à senhora doutora Ana Rita Bessa. Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia aos senhores deputados e restantes membros da Comissão. Bem, é com muito gosto que aqui estou, agora numa posição diferente da última em que aqui estive. Eu creio ter entregue o currículo aos serviços da Comissão e, portanto, ser do conhecimento e público. E, portanto, não vou, obviamente, fazer uso dos 5 minutos, só dar nota de que foi com muito gosto que aceitei o convite do PSD com o aval do CDS para esta proposta de integração nesta Comissão de fiscalização, não só porque... enfim, porque na vida anterior, como deputada, acompanhei de alguma forma este dossiê, mas também generalizadamente porque tenho vindo há muitos anos a esta parte e de formas diferentes a acompanhar os temas relacionados com a educação e neste contexto particular dos centros educativos ganham um contorno especial. De resto, a palavra educação faz parte do nome e é um princípio basilar da Lei Tutelar Educativa e, portanto, tenho muito gosto em poder, caso venha a ser eleita para isso, contribuir neste sentido com o expertise que tenho e com a vontade de contribuir socialmente e com propósito para o bem-estar destas crianças e jovens e para o garante de que estas instituições cumprem o seu papel. E, portanto, aqui estou à disposição de alguma pergunta. Muito obrigada, senhora doutora Ana Rita Bessa. Tem agora a palavra a senhora doutora Maria do Rosário Carneiro. Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Não sei, somente reiterar o interesse e o empenho que tenho em continuar a pertencer a esta comissão, da qual faço parte há alguns anos, pela oportunidade que é trabalhar numa área que me parece de significativa relevância, sobretudo naquilo que tem a ver com o direito que estas crianças que cometeram infrações têm à educação e a serem cidadãos livres e plenos, e há circunstância de também considerar que a sociedade deve muito a estas crianças no sentido de ser a sua desorganização e incapacidade de funcionar de forma integrada que permite que tantos venham a enverdar por este tipo de comportamento delinquente. Quando era deputada, tive a oportunidade de trabalhar na Lei Tutelar Educativa e de poder nela participar da inclusão da criação desta comissão. Portanto, é com um múltiplo interesse que tenho trabalhado nesta área e que, naturalmente, me coloco ao escrutínio das senhoras e dos senhores deputados para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigada, senhora doutora Maria do Rosário Carneiro. A senhora deputada Germana Rocha tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Também de uma forma muito breve, em primeiro lugar, cumprimentar as candidatas a esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Também deixar aqui um agradecimento ao trabalho meritório que tem sido desenvolvido pelos diversos membros, designadamente a doutora Maria do Rosário Carneiro, ao longo de todo este tempo. Quanto ao meu currículo, ele também julgo que está disponível. Eu tenho estado, enquanto deputada, na Comissão de Educação há cerca de 8 anos
e, portanto, daí também ter um especial interesse por estas matérias. Apenas dizer ainda que, de facto, esta Comissão tem um papel relevantíssimo, teve sempre, mas na atualidade terá ainda muito mais, dado os dados que nós conhecemos da criminalidade juvenil, que são muito preocupantes e, portanto, haverá aqui uma missão a cumprir também extremamente relevante. E, portanto, estou disponível para qualquer questão que me queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós passamos à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Ana Santos. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a presença e cumprimento com particular ênfase e em nome do grupo parlamentar do PSD as candidatas a membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, parabenizando-as por terem sido as escolhidas, aqui deixando uma palavra de apreço pela vossa disponibilidade para esta que é uma missão, em muito esperando a vossa eleição pela Assembleia da República no dia de hoje, no período da tarde. E começaria esta minha intervenção, enfim, será mais uma reflexão, com uma pequena citação e parcial do prefácio do Relatório Mundial da Educação de 1998, assinado por Frederico Maior, então diretor-geral da Unesco, em que ele referia: o mundo que deixamos às nossas crianças depende em grande parte das crianças que deixamos ao nosso mundo. E esta é, de facto, uma citação que nos conduz à afirmação da crucial importância que têm os centros educativos, nomeadamente à extrema atenção à forma como estes funcionam, por representarem o último reduto da educação do jovem e a possibilidade de mudar a sua vida com os apoios necessários. Bom, e pegando no último relatório de atividades da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, o relatório, já aqui aludido também, o relatório reportado ao ano 2023, ficamos preocupados, mas muito atentos aos dados que dele resultam. Nomeadamente a referência de que em 15 de abril de 2023 cumpriam medida de internamento em centro educativo 136 jovens, depois de um período de contínua descida do número de jovens internados. Aliás, tendo em conta a informação daquela Direção-Geral, presume-se uma tendência de aumento do número de jovens no curto prazo. Ainda relativamente à idade dos jovens internados em centros educativos, resulta do relatório verificar-se, comparativamente com a tendência nos últimos anos, que face a uma idade média de 16, 17 anos, registada nos últimos relatórios, há uma descida significativa dessa idade média para os 15 anos de idade. E resulta ainda que os 136 jovens que em 15 de abril de 2023 se encontravam a cumprir a medida de internamento em centro educativo, 64% se encontram pela primeira vez em cumprimento de medida tutelar educativa, número superior quer a 2021, quer a 2022. Bom, estas tendências pressupõem problemas acrescidos e a crescer nos centros educativos. E tendo já sido afirmado pelo atual Governo, aliás pela Sra. Ministra da Justiça, nesta Comissão, que esta é uma situação que carece de atenção prévia e que não podemos ficar à espera se houve uma decisão judicial a determinar a medida tutelar educativa, perguntava-lhes, e a título de reflexão conjunta, que desafios esperam encontrar face a estes problemas ou que propostas de solução para minimizar estes problemas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Santos. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Vaz tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras doutoras Ana Bessa, Maria do Rosário Carneiro e Germano Rosa. Muito obrigado pela disponibilidade para poderem pertencer a esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. É para nós uma honra poder contar com a vossa colaboração e participação, até pelo perfil que, em nosso entender, é muito relevante, que tem a ver com o perfil humanista que é necessário quando estamos a falar desta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. O trabalho é essencialmente de verificação e poder encontrar algumas soluções no âmbito daquele que é o nosso modelo, não só no que diz respeito à lei tutelar educativa, mas também ao funcionamento destes centros educativos, que todos nós, ou uma grande parte de nós, pretende que sejam verdadeiros centros educativos e não centros de reeducação. Estes centros educativos são talvez a última fronteira que nós conseguimos ter no sentido de recuperar jovens para uma vida plena em sociedade. E isso é muito importante, sendo que existem desafios, e tivemos a oportunidade, a propósito de um requerimento sobre outro assunto, no passado dia 28 de maio, tivemos a oportunidade de aqui falarmos de alguns desses desafios, os desafios das infraestruturas, os desafios dos recursos humanos, que permitam uma aplicação plena da lei e que haja um acompanhamento efetivo destes jovens. Preocupam-nos, obviamente, e como já foi referido pela sua deputada, a questão dos aumentos de internamentos, e preocupa-nos também, ainda tivemos nesta comissão a discutir um pouco sobre o relatório de segurança interna, do aumento da delinquência juvenil, do aumento dos crimes associados à delinquência juvenil, e isso é algo que também será parte do trabalho desta Comissão de Acompanhamento. Dito isto, gostaria de colocar a questão, sendo que é mais em jeito de reflexão, de que forma é que, em vosso entender, nós poderemos aprofundar este trabalho. Nós temos, no âmbito desta primeira comissão, uma subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais, que estimamos que possam ter um trabalho de interação mais presente, mas de que forma é que acham que poderemos aprofundar ou melhorar, ou dar os instrumentos a esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, no sentido de melhorarmos o funcionamento do sistema. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Vaz. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tache. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar as candidatas aqui presentes, fortalecer os agradecimentos pela vossa disponibilidade que os meus colegas anteriormente já fizeram e, na verdade, aqui chegado, não farei tanto questões, procurarei também refletir convosco, refletirmos todos juntos sobre as matérias que aqui nos trazem hoje. Também não vos vou perguntar qual é a vossa motivação para se candidatarem, porque se não tivessem nenhuma, se calhar não o faziam. Portanto, não vou colocar essa questão. Mais seriamente, eu tive a oportunidade de verificar com alguma atenção o último relatório sobre esta matéria. Houve alguns pontos que me preocuparam, alguns deles aqui já falados, nomeadamente, a exemplo, o aumento da criminalidade juvenil, o aumento dos internamentos, e julgo que, se não estou em erro, posso estar errado na página, mas julgo que não, seria ali a partir da página 40, 41, por aí, do relatório, que me incomodaram subejamente por imagens e fotografias de centros educativos que manifestamente não têm as condições, todos nós consideramos serem mínimas para a prossecução das valias que esta entidade responde. Manifesto-me, fiquei verdadeiramente incomodado, esperava que fosse mau, confesso que não esperava que fosse tão mau. E, portanto, um pouco como em tantas outras áreas do nosso país, estamos confrontados com um problema que é o aumento das necessidades
e, simultaneamente, a diminuição da capacidade em acomodá-las. E, nesse sentido, gostaria, enfim, de ouvir a vossa reflexão sobre estas matérias, porque necessidades infraestruturais existem, recursos humanos escasseiam, dificuldades aumentam e, portanto, talvez começar por ouvir-vos num critério talvez de gradação sobre quais são os desafios, ou melhor, os desafios nós sabemos quais são, que existem, mas de entre todos, para vós, quais os prioritários e a melhor forma de os encarar e de os combater. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rodrigo Taxa. E para terminar, passamos ao CDS e ao Sr. Deputado João Almeida, que tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar as 3 candidatas aqui presentes e dizer que, naturalmente, reconhecemos em todas as qualidades para desempenharem as funções que neste momento estão aqui em causa. Pessoalmente tive o prazer e o privilégio de ser colega enquanto deputado das 3 aqui presentes e, portanto, fui testemunha não só dessa capacidade, mas também do acompanhamento das questões em concreto. Permitam-me, naturalmente, uma palavra especial à Sra. Ana Rita Bessa, pelo gosto que o Grupo Parlamentar do CDS tem de haver assumir esta responsabilidade, juntamente com as outras candidatas e certos que desempenharão um papel importante numa área que, como debatemos aqui nesta Comissão há bem pouco tempo, é muito relevante e onde, independentemente do posicionamento, acho que todos temos a noção que há trabalho a fazer e que a Comissão de Acompanhamento é essencial para poder alertar, sinalizar e identificar boas e más práticas, não só más, boas e más práticas, para que as boas possam generalizar-se e as más possam isolar-se e resolver-se. Acho que é esse o objetivo de todos. Reitero o cumprimento e o apoio que o CDS faz às candidatas aqui presentes e também à candidata ausente, que também apoiamos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. E, portanto, passamos ao período de intervenções finais ou respostas. Sra. Deputada Ana Rita Bessa Sra. Doutora Ana Rita Bessa tem a palavra, por favor. Obrigada, eu compreendo. Eu também estou um bocadinho baralhada. Bom, então, de forma muito sucinta, até porque, enfim, estando a ser proposta para integrar pela primeira vez esta comissão, é natural que compreendam que não tenho nem a reflexão acabada, tenho-a iniciada, e nem as respostas no ponto que provavelmente se desejariam. Mas gostava de fazer 2 notas em relação àquilo que aqui foi dito, também em jeito de reflexão. A primeira, para dizer que o relatório que se fez referência de abril de 2023, portanto, o último relatório disponível, de facto, como se costuma dizer, põe o dedo na ferida em coisas que me parecem conhecidas e relevantes, sobretudo na dimensão preventiva. O facto de haver uma intervenção tardia entre o momento em que o jovem, enfim, criança, jovem, pratica os atos qualificados como crime e a intervenção que é feita sobre esse jovem leva a que desrespeitando até os tempos previstos na Lei Tutelar Educativa, em muitos casos se chegue ao momento em que já até extravasa o âmbito dos centros educativos a intervenção que é preciso fazer e, portanto, claramente e permitindo por isso um padrão de comportamento de delinquência ou criminalidade que é totalmente indesejável e cujo objetivo é contrariar desde cedo e, portanto, claramente há trabalho a fazer nesta componente. E depois uma outra nota, na mesma linha, mas que me chamou particularmente a atenção, que é esta ideia de uma certa desresponsabilização, um facilitismo nas entidades que estão até obrigadas a fazer a denúncia, mas que perante toda a avalanche que é preciso vir a tratar depois, uma vez identificado esse crime, de coisas que é preciso fazer e atender, tendem a dar menos relevância aos atos praticados pelos jovens, mas uma certa sentido de desresponsabilização e de menorização do ato praticado, que tem como consequência não só essa, mas o facto do próprio jovem integrar isso esse comportamento como menos questionável e, portanto, mais sancionável e perpetuá-lo. Pronto, e, portanto, há de facto, se calhar, há que voltar a fazer trabalho, não só na prevenção, no sentido da componente de justiça, mas de todos os atores, incluindo escolas que
que identificam estes comportamentos, que sabem quem são estes jovens e que, de alguma forma, limitam a sua intervenção muito para além daquilo que seria detectável. Depois, enfim, na componente remediativa que implica a ação concreta dos centros educativos, há, de facto, muitos dados também neste relatório, infelizmente muito transversais a muitas outras áreas da nossa sociedade, falta de meios, infraestruturas, tudo mais. Há um tema também que me chamou particularmente a atenção, que é o da saúde mental e da capacidade de responder e atender neste capítulo. E acho que aqui há trabalho a fazer, sério. Nós sabemos que não é só aqui. Na realidade das escolas que conheço talvez melhor, é um assunto relevante. Aqui, por maioria de razão, é mais ainda. E termino só com esta nota. Impressiona-me sempre, isto, ao longo dos anos em que tenho olhado para a realidade dos centros educativos, impressiona-me sempre pensar que, neste caso, são 136 jovens que aqui estão. Se calhar há outros que não chegam a estar aqui e deveriam, enfim, no melhor sentido, não num sentido punitivo, no melhor sentido do que isto significa, mas deixa-me sempre a interrogação de que com 136 jovens, que é um número bastante limitado, se não poderíamos cuidar melhor. Não são tantos assim. Bem sei que é um limite, bem sei disso tudo, mas acho que a 136 pessoas temos a obrigação de chegar melhor. Pronto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Ana Rita Bessa. Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Grande parte das questões que foram aqui colocadas têm pontos comuns, não é? E os pontos comuns, começando por aquele que é mais fácil de responder, tem a ver com a degradação das infraestruturas físicas, que o Sr. Deputado referiu, que foram patenteadas, desta vez no relatório de 2023, através das fotografias. Tal como tive a oportunidade de ser em maio, e nós podemos verificar isso através das visitas da Comissão, há uma alteração substancial desta situação. Eu sinto necessidade de o dizer em nome da verdade. O que não quer dizer que esteja hotéis de 5 estrelas, não é? Também não é esse o objetivo. Mas aquelas imagens degradantes que foram reveladas pelas fotografias já não existem. E isso é qualquer coisa que é de saudar no esforço de intervenção que foi feito, e significa que o Governo ele próprio foi sensível a uma situação que era insustentável. Portanto, encontramos em todos os centros um esforço, quer de remoção daquilo que tinha que ser imediatamente removido, os bolores que eram impeditivos de se respirar, o chão que estava esburacado, as casas de banho que não funcionavam, enfim. As janelas que deixavam passar frio, o sistema de aquecimento. Houve, de facto, um investimento imediato que se começou a processar no mês de outubro de 2023. E tenho que reportar isto porque testemunhamos os efeitos e testemunhamos que, de facto, há uma melhoria significativa nas condições físicas de habitabilidade dos centros. O que não significa que continua que todos os requisitos físicos dos centros estejam preenchidos. Haverá mais coisas a fazer, haverá mais para avançar, nomeadamente naquilo que tem a ver com a concretização de um projeto educativo que necessita de um outro tipo de valências, nomeadamente tendo em conta a evolução que a sociedade vai tendo e as modificações das exigências que os jovens têm de um ponto de vista educativo e formativo. Há uma outra questão que eu gostaria de dizer, de reportar o mesmo, a mesma informação de natureza positiva, que tem a ver com os recursos humanos. Os recursos humanos são, neste momento, o grande óbice ao funcionamento, bom funcionamento dos centros educativos. Há falta de recursos humanos, há falta de técnicos superiores, mas muito mais significativamente de técnicos profissionais de reinserção social.
houve um concurso de mobilidade interna, que não... Estão uns quantos técnicos suspensos porque os seus serviços de origem estão a obstaculizar a sua transferência, e está em breve para ser concluído o concurso de mobilidade externa, o concurso externo. No entanto, eu devo acrescentar das dúvidas que tenho, mesmo que se conseguisse recrutar o número de técnicos necessários para a população atual dos centros, mesmo que isso se fosse possível, e espero que seja possível para um bom funcionamento, é uma solução de curto prazo, porque a breve trecho estes técnicos terão a pedir transferência para outros departamentos. E tem a ver com uma circunstância que permanece desde o princípio deste século, que é os técnicos profissionais de reinserção social não terem carreira própria, não têm estatuto, não têm progressão. Portanto, são pessoas, aqueles que ainda permanecem e que estão desde a origem da Lei Tutelar Educativa, estão há 20 anos sem qualquer promoção, porque não há carreira e, portanto, não pode haver progressão. Sei que foi constituído um grupo de trabalho no âmbito da Justiça, que já terá concluído as suas reflexões relativamente à forma de resolver esta questão. Nós temos reportado ao longo dos anos esta questão nos relatórios, porque enquanto não se resolver a carreira destes técnicos, o problema não se vai resolver. Poderá ter resoluções pontuais em função da afetação de recursos através dos concursos, mas que a breve trecho começar-se-á a verificar a natural mobilidade interna, porque as pessoas têm direito a ter uma perspectiva de carreira e de progressão e de serem justamente remuneradas, que não são. Não sei quais são as conclusões, mas eu diria que é urgentíssima a definição dos técnicos de reinserção social, nomeadamente aqueles que trabalham nos centros educativos, porque são eles que permitem o cabal cumprimento. Eu não quero ser radical, não são só eles, não é? Mas eles são uma peça fundamental para o cabal cumprimento da Lei Tutelar Educativa, que está ferida pela ausência de recursos humanos. A Lei Tutelar Educativa tem umas virtualidades extraordinárias, mas está condicionada exatamente por esta circunstância. Parte da educação destes jovens devia ser feita em contacto com a comunidade. Ninguém aprende a liberdade em contenção. A liberdade aprende-se em liberdade. Não é possível desenvolver esta dimensão da Lei Tutelar Educativa, nomeadamente para os jovens que estão nos regimes abertos e semiabertos, não é possível realizá-la porque não há técnicos que acompanhem os jovens e, naturalmente, os jovens terão que ser acompanhados pela natureza da sua situação, que é uma situação de alguma contenção e de algum acompanhamento, não é? Portanto, eu diria que a ausência de técnicos é impeditiva do cabal cumprimento da Lei Tutelar Educativa no que tem a ver com a visão extraordinária que tiveram os seus proponentes em 99 de considerar que um jovem que comete um delito, que tem que ser objeto de educação para o direito, aprenda a liberdade em liberdade e na comunidade. E isto não pode estar a ser concretizado exatamente por este problema, que é um problema basilar do sistema. De onde eu diria, na resposta, que soluções, eu não tenho soluções, naturalmente, mas tem que se encontrar uma rápida resolução para esta questão. Referiram também aqui os números. Os números são sempre uma questão um bocadinho complexa de ser dita assim, tão a cru.
estão 136 jovens. A capacidade dos centros educativos neste momento é de 134, o que significa que estão 2 a mais, mas estão 22 à espera de entrarem. E porquê é que só temos esta capacidade? Os centros educativos já tiveram uma capacidade para 300 jovens. Ao longo dos anos foram encerrando centros educativos. Uns porque, naturalmente, a sua localização não era a melhor, como era o que existia na Guarda, porque estava muito afastado de toda a comunidade, portanto, toda esta parte de trabalho em comunidade ficava muito difícil e tornava-se difícil a deslocação das famílias lá e muito onerosa para o sistema. Mas têm vindo a ser encerradas unidades residenciais porque não há técnicos. E, portanto, o sistema tem que se ir adaptando. Também referiram que já houve redução de menos jovens encaminhados para o tutelar educativo. E o facto de hoje nós termos mais jovens encaminhados, eu diria que é um sinal positivo. Porque nós temos que articular aqui vários tipos de informação. Se nós olharmos para os números que nos estão fornecidos pela Segurança Social, dos jovens que estão em acolhimento residencial, e se analisarmos o perfil destes jovens, aquilo que é descrito, nós encontramos uma percentagem muito elevada de jovens, exatamente nesta faixa etária da adolescência dos 14, 15 anos, que têm problemas de comportamento, que têm graves problemas de comportamento, evidenciando práticas pré-delinquenciais. Há jovens que cometeram delitos com arma branca, o que a mim me coloca a questão de como é que um crime ou um delito praticado com arma branca dá origem a uma medida de internamento em acolhimento residencial, quando este jovem naturalmente praticou um delito grave, onde temos uma percentagem muito elevada destes jovens que foram encaminhados e têm estado a ser encaminhados para a Segurança Social. Poderão dizer, porque o tutelar educativo não tem capacidade. Eu não sei se é essa a razão. Eu diria que uma das questões que ao longo dos anos nos tem sido colocada por nós, a nós próprios, porque é que, olhando para estes números dos jovens com este perfil que acabei de referir na Segurança Social, porque é que os tribunais têm tanta relutância em encaminhá-los para o tutelar educativo? Porque é que, olhando também para os jovens com medidas tutelares não institucionais, de acompanhamento educativo, de trabalho à comunidade, reiteradamente se leva, e que eles incumprem, naturalmente, porque, de novo, não há capacidade no sistema de acompanhar os jovens na concretização destas medidas, porque é que se leva tanto tempo a verificar que a manutenção do jovem, quer na unidade residencial, quer nas medidas institucionais, só está a permitir que ele continue numa senda de prática reiterada de comportamentos disfuncionais, delinquenciais, etc. Portanto, trata-se aqui de uma questão que é um pouco mais complexa. Tem a ver com aquilo que eu disse muito rapidamente na minha apresentação. É intersectorial. A sociedade tem que se articular nos vários sistemas. O sistema da segurança social, o sistema educativo, o sistema da segurança social, o sistema de saúde, o sistema judicial. E, sobretudo, porque tem que ser desonerada a perspectiva do tutelar educativo como punitiva e como penal. Não é nem penal nem é punitiva. É responsabilizante e é educativa. E diria mais, é a última oportunidade que estes jovens têm. E é um direito fundamental que estes jovens têm. Estes e aqueles que não são objeto do tutelar educativo. Muitos ficam de fora. Infelizmente, demasiados ficam de fora. Relativamente à questão do abaixamento da idade, nós também nos questionámos sobre esta questão. Ainda bem que baixou.
Ainda bem que baixou, porque significa que há uma intervenção mais atempada. Quanto mais cedo se intervém junto destes jovens, maior é a possibilidade de sucesso. Não tem a ver com o facto de terem praticado delitos mais jovens. Porque se nós cruzarmos de novo esta informação com a informação que temos dos jovens que são acolhidos nas unidades residenciais da Segurança Social e que manifestam um perfil desviante, nós verificamos que, felizmente, para estes que foram objeto de medida de internamento, o sistema funcionou mais atempadamente. Portanto, o que nós desejamos é que, quanto mais jovens chegarem, melhor, porque maior probabilidade há de haver eficácia e sucesso na intervenção. Diria também que o modelo que é praticado é um bom modelo, é um modelo que é permanentemente testado. Os jovens são objeto de uma intervenção de natureza educativa, adaptada naturalmente, pelas circunstâncias em que estão, e porque os seus níveis de literacia são muito baixos, isto é, os níveis de literacia, quando chegam, formalmente são uns, mas de um ponto de vista da sua capacidade, correspondem ao outro. O facto que determinou que tenha sido possível articular com o Ministério da Educação a afetação de um professor primário que trabalhe com estes jovens numa base individual para que eles possam depois sair do centro, se tiverem tempo de medida suficiente, com uma habilitação já de 6º ou de 9º ano e, por vezes, até superior, e é uma educação profissional também. E os jovens que estão no ensino regular, no ensino secundário regular, são feitos protocolos com as escolas da vizinhança para que estes jovens continuem. Doutora Maria do Rosário Carneiro, nós já triplicámos o tempo desculpa, de que era só dispunha, para mas tentar pedia-lhe que responder, concluísse a ideia. E Sim. pronto, eu não sei se respondi mais ou menos às questões que estavam a ser colocadas e se ajudei um bocadinho esta reflexão. O apelo que eu faço é que, de facto, haja uma revisão muito rápida das carreiras e que haja uma perspectiva multissistémica ou multissectorial na abordagem, na intervenção na infância, para que cada vez menos jovens pratiquem crimes. Ninguém nasce criminoso. Portanto, é falha da sociedade que jovens venham a praticar crimes. Muito obrigada, Sra. Doutora Maria do Rosário Carneiro. A Sra. Deputada Germana Roja tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Depois das intervenções que me antecederam, designadamente a doutora Maria Rosário Carneiro, que foi tão detalhada, acho que já não há praticamente nada a acrescentar. Apenas dizer que os problemas estão mais do que identificados e portanto, os elementos que vão integrar esta comissão têm aqui vários desafios, que eu deixava aqui apenas 2 ou 3 notas, que é, julgo que deve existir de facto uma aposta na dimensão preventiva, nas suas diversas dimensões, designadamente na saúde mental, e também uma melhoria na articulação entre as diversas instituições que estão envolvidas, nomeadamente a educação, saúde e segurança social. Relativamente à falta de recursos humanos, é um problema que se vem, de facto, arrastando há muito tempo e espero, sinceramente, que se consiga resolver, porque só com bons recursos humanos é que estes problemas também serão eles resolvidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós chegamos assim ao final desta audição. Resta-me desejar às senhoras candidatas as maiores felicidades para o ato eleitoral, mas, sobretudo, para as funções que a seguir desempenharão. Muito obrigada. Um bom resto de dia a todos. Obrigada.